E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda, eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o segundo episódio de Creature Commandos, nova produção do universo DC do James Gunn, na verdade a primeira produção do novo universo DC. E agora chegamos ao segundo episódio, saíram os dois primeiros episódios agora nessa semana. Eu iria fazer a análise dos dois episódios juntas, só que eu percebi que ia ficar muito grande, aí eu já lancei a análise do episódio 1 ontem, e agora eu lanço a análise do episódio 2, analisando todas as referências, contando um pouquinho o que é apresentado na história, resumindo um pouquinho da história também. Então vamos lá, vou comentar um pouco sobre esse segundo episódio, um episódio que eu já posso adiantar que eu considerei bem melhor que o primeiro episódio. O primeiro episódio é um bom episódio, mas esse aqui eu acho que sobe o nível e dá um bom episódio e começa a mostrar realmente como é que vai funcionar a série em todos os seus episódios. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho de sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias de cultura pop, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então vamos lá comentar um pouco sobre o segundo episódio de Creature Commandos. Esse segundo episódio de Creature Commandos, ele apresenta agora uma nova dinâmica dentro da história, enquanto o primeiro episódio ele foi focado mais na apresentação da história, de quem são os personagens, desse mundo e qual que é a missão dos personagens. O segundo episódio agora ele volta um pouco mais do qual que vai ser, pelo que eu já vi, vai ser a dinâmica de toda a série, que é em cada episódio apresentar um pouquinho a história de cada um dos personagens que vão ser apresentados aqui na história. Nesse segundo episódio a gente tem a apresentação da história e de como é que a noiva de Frankenstein chegou onde ela chegou. Então esse segundo episódio ele foca muito mais na apresentação da noiva de Frankenstein, dando um flashback um pouco, contando a história dela com o Eric Frankenstein, né, o monstro de Frankenstein, e também com o Victor Frankenstein, o doutor que criou ela, né? Mas o legal desse episódio, que eu já posso adiantar, é que ele não é aquele episódio de flashback padrão, em que você tem o comecinho do episódio no presente, aí durante quase todo o episódio é no passado, e no final volta pro presente. Aqui você tem uma intercalação que a história principal está sendo contada, mas ao mesmo tempo que o flashback vai sendo insercido em alguns pequenos momentos dentro da história, para não ficar maçante e não ficar muito chato. Mostrar um pouquinho da história da personagem, ao mesmo tempo que trabalha um pouquinho da história também do principal que está acontecendo ali no tempo presente. Então, bem legal, achei um episódio bem interessante mesmo, gostei bastante dessa dinâmica e tal, achei bem interessante. Então vamos comentar um pouco sobre o que acontece nesse segundo episódio. O segundo episódio ele começa com a gente voltando para os anos de 1800, onde a noiva de Frankenstein ela foi criada lá dentro do castelo do Dr. Frankenstein, e ela foi criada com um simples motivo. Ela é muito mais voltada para a história da Mary Shelley, né, a criadora da história do monstro de Frankenstein, e essa história é muito mais voltada para essa história de o Eric Frankenstein, né, que é o monstro, ele queria uma esposa. Basicamente ele queria uma esposa e ele forçou o Dr. Frankenstein a criar uma noiva para ele, uma noiva com quem porque ele estava se sentindo muito sozinho e ele queria amar alguém, sabe? Então ele forçou o doutor a criar, fazer mais um novo experimento e criar uma nova criatura, voltar a criar uma nova criatura sendo agora para ter a noiva dele, sabe? É um ponto interessante, né? Que foi o próprio o Eric Frankenstein que forçou o doutor a criar a noiva, sabe? Ela foi criada por culpa do monstro de Frankenstein, sabe? Eu acho isso bem legal mesmo. Voltando pro tempo presente, a gente vê que a Nina Mazursky e a noiva chegaram lá no castelo onde a noiva foi criada, e lá, pelo que parece, a noiva ela tá à procura de alguma coisa muito importante para ela naquele castelo, que ela se perdeu há muito tempo lá. E ela tá procurando essa coisa lá no castelo e tá tentando encontrar essa coisa que vai revelar um pouquinho mais pra frente no episódio. A gente volta lá um pouquinho pro Rick Flag, né, que acabou de ter a luta dele contra o Fósforos, e ele se machucou bastante, como eu tinha dito no episódio anterior. Essa luta contra o Dr. Fósforo pra ele foi bem pesada, porque ele lutou contra um meta humano, né, um ser que tem poderes, e ele acabou se ferrando muito, tendo muitos machucados, e a gente vê que a princesa, né, a Ilana Rostovich, ela tá cuidando dele ali no banheiro ali e tal, e a gente vai ver que isso vai se desenvolver de um jeito bem escalar, de um jeito bem grande mais pra frente ainda nesse episódio. E aí a gente volta para um flashback, que a gente vê a noiva novamente sendo criada, só que agora ela foi montada, todo o corpo da noiva ela foi montada, e o Dr. Frankenstein ele tá animando ela para ela ganhar a vida, e a gente vê com um processo doloroso e completamente maluco é esse processo para ela, e foi muito, muito violento para ela, essa reanimação para tornar ela viva, né, para fazer ela se tornar viva, sabe? Então, processo bem doloroso, e a gente vê que o Eric Frankenstein, o monstro, ele tá, tipo, cara, ele quer essa noiva de todas as formas possíveis, e aí ele já quer dar flores pra ela, falar que, nós estamos noivos, minha noiva e tal, e ela é igual o próprio médico de Frankenstein, ele fala, cara, calma, sabe, ela tem que conhecer um pouco do mundo, ela ainda tem que entender o que ela tá fazendo aqui, e quem ela é, sabe, então vai com calma, cara, beleza, você vai ganhar tua noiva, mas vamos com calma, ela ainda tá um pouco perdida, ela é um bebê, ela acabou de renascer, ela é um bebê sem memória, sem nada, então eu vou ter que ensinar um pouco pra ela, ensinar ela a falar, ensinar ela a ser um ser humano, sabe, assim, por assim dizer,
Então vai com calma, cara. E ele acaba assustando, o Eric acaba assustando ela em um certo momento ali no episódio, quando ela acabou de ser animada, acabou de ficar viva. Sabe? E aí a gente volta pro tempo presente, que a gente é mostrado que a noiva ela foi lá no castelo para procurar um colar de turmalina, que é um colar muito importante para ela, que vai ser revelado qual que é a parada desse colar para ela, mas é um colar bastante importante para ela na época em que ela vivia lá, quando ela nasceu, sabe? É muito importante. E ela foi lá no castelo para ver se ainda aquele colar ainda tá lá. A gente vê também que o grupo lá dos filhos de Themyscira, né, eles estão vigiando lá o castelo onde a Nina e a noiva estão, e eles revelam, e eles falam pra Cersei, né, que tá lá no meio lá desses caras, se alimentando. A noiva e a Nina, elas estão lá no castelo, e aí a Cersei ela se prepara pra ir lá e buscar as duas e tal, ir atrás das duas e derrotar essas duas. E aí a gente vê uma cena bem pesada, uma cena bem mais 18, em que a princesa ela tá conversando com o Flag, né, ajudando ele a se curar ali os machucados dele, até que depois de tanto insistir, finalmente a princesa ela consegue o que ela queria do Rick Flag, em uma cena que é bem mais 18 mesmo. E tem uma piada bem legal, né, que do lado de fora você tem o pessoal da guarda ali da princesa, você tem o Fósforos e o G.I. Robot. E aí você tem umas piadas bem engraçadas do Fósforos, em que ele tá tentando contar quanto tempo que o Rick Flag pai ele vai durar ali junto com a princesa e tal. É uma cena bem engraçada mesmo. Eu acho que uma das melhores, se não a melhor piada assim, de toda a série até agora. Uma cena bem legal mesmo, em que eles ficam ali de fora só ouvindo o que eles estão fazendo lá dentro, sabe? Então é uma cena muito legal, eu achei uma cena muito engraçada mesmo. E a gente volta para um flashback em que a gente vê que o monstro de Frankenstein ele tá completamente maluco, porque a noiva praticamente não gosta dele, sabe? A noiva não gosta dele, ele quer que a noiva foge, tem medo dele, não gosta dele, e ele fica muito nervoso com o Dr. Frankenstein, porque ele queria que ele criasse uma esposa para ele, só que a mulher que ele criou para ele não gosta dele, sabe? A mulher que ele criou para ele não gosta dele, sabe? Não gosta do Frankenstein, sabe? E aí ele fica muito nervoso, joga o doutor para longe, sai correndo chorando, e ele fica, já dá pra ver que ele tá muito nervoso com isso, porque ele queria uma esposa, só que a esposa que ele criou não gosta dele, sabe? Aí também mostra um pouquinho da relação do Dr. de Frankenstein com a noiva, em que ele é muito carinhoso com a noiva, sabe? Ele é muito carinhoso com a noiva, e dá pra ver que os dois têm sabe? Os dois estão bem mais próximos do que o Eric com a noiva, sabe? Então, isso vai ser mais desenvolvido mais pra frente, mas mostra um pouquinho as rusgas que vai ter no meio desse triângulo amoroso, vamos dizer assim. E aí, voltando pros dias atuais, a gente vê que a Nina conseguiu encontrar o colar que a noiva tá tentando procurar, e aí a gente vê um flashback rápido, que quem deu esse colar pra noiva foi o próprio Dr. Frankenstein, ele que estava cuidando dela, que estava bem próximo dela, ensinando ela a falar, ensinando ela a ser um ser humano. Ele deu esse colar de presente para ela, e os dois criaram uma relação bem forte ali, até que chega um momento em que a gente vê a Cersei e a equipe ali dos filhos de Themyscira chegando ali no lugar que eles estão e atacando as duas, e aí começa uma cena que eu acho que é uma das melhores. Olha, eu não sei se essa cena é melhor que a cena da batalha entre o Flag e o Fósforos no episódio anterior, mas é uma cena de ação muito boa, que você tem basicamente a noiva mostrando o que ela é capaz de fazer, ela salvando a Nina, porque claramente a Nina não tem experiência em combate nenhuma, e as duas ali lutando, e ela lutando contra esses filhos de Themyscira e depois lutando contra a própria Cersei, e aí começa uma porradaria gigantesca entre a Cersei e a noiva, e mostra quanto forte a noiva é, mesmo a Cersei sendo uma bruxa muito poderosa, uma das mais poderosas do universo DC, no braço mesmo a noiva é muito forte, ela é muito forte mesmo, ela é uma porradaria gigantesca. Aí chega um momento ali que a Cersei ela consegue se livrar e dar umas porradas na noiva, e aí a noiva tem um flashback rápido que a gente vê que realmente a noiva e o Dr. Frankenstein eles tiveram uma relação, eles tinham alguma relação bem próxima mesmo, e os dois chegaram a namorar, e a gente vê uma cena dos dois ali juntos, e o Eric Frankenstein observando tudo, mostrando que realmente o que ele esperava que fosse acontecer realmente aconteceu. E aí a gente volta pra Cersei e a Cersei e a noiva lutando, até que a noiva tá se dando melhor, ela tá conseguindo meter a porrada na Cersei, até que a Cersei, ela acaba apelando e usando um pouquinho da magia dela e transformando os braços da noiva em balões, e aí ela não consegue mais meter a porrada na Cersei, e aí a Cersei começa realmente a vencer a noiva. Enquanto esse meio tempo, a gente vê que a Nina conseguiu, tá ali embaixo, ela conseguiu avisar pro Rick Flag e pro pessoal do resto da equipe que eles estão ali, que eles estão encurralados, e aí até que ela é perseguida ali pelo pessoal dos filhos de Themyscira, e eles acabam dando um tiro no capacete dela e acaba tirando a água do corpo ali da cabeça dela, que ela respira,
e aí ela acaba ficando sem conseguir respirar, e a gente vê a Cersei jogando, metendo a porrada na noiva e jogando ela ali do alto do castelo, e as duas acabam caídas ali no chão, e a gente tem um flashback, e esse eu acho que é uma das melhores partes do episódio, em que a gente vê que o monstro de Frankenstein, ele matou o Dr. Frankenstein, e a noiva viu isso e ficou, porra, cara, a partir disso o Eric se tornou, o monstro se tornou tipo o inimigo número 1 dela, e os dois nunca mais iam dar certo, e a gente vê uma transição muito rápida ali, com o passar das eras, com o passar das décadas e dos séculos, em todos os momentos da história, que o Eric, ele ficou totalmente apaixonado pela noiva, e a noiva nunca quis saber nada dele, sabe? Ele sempre perseguindo ele, tendo um stalker dela, e ela nunca quis ficar junto com ele realmente. Por 200 anos eles estão vivendo desse jeito, e ele perdeu ela de vista há alguns anos, e agora, pelo que parece, né, a gente viu no final do episódio passado, que ele realmente agora ele conseguiu encontrar ela, ele foi avisado onde ela estava. E aí a gente volta pro tempo presente, no finalzinho do episódio, em que a gente vê que a Nina e a noiva ali caídas no chão ali, e aí sendo pegas pelo pessoal da Cersei e os filhos de Temícera ali, e o episódio acaba desse jeito. Cara, episódio muito bom, sabe? Muito bom, eu considero melhor que o primeiro, e ele mostra realmente qual que é a dinâmica que a série vai seguir a partir de agora, que é essa dinâmica, ó, cada episódio vai ser a história, a gente vai acompanhar mais precisamente um personagem em específico, e vai ser contado um pouquinho da história daquele personagem. Pelo que eu vi, o próximo episódio vai ser focado lá no G.I. Robot, né, no robô recruta, e o quarto eu acho que já vai ser focado no Weasel, né, no Doninha. Então cada episódio ele vai ser focado um pouco assim, eu acho que essa é a dinâmica da história, e é a dinâmica que me chama a atenção na história. O primeiro episódio é mais de apresentação mesmo, pra gente conhecer um pouquinho daquele mundo, qual que é a história, qual que é o objetivo final daquela história. A partir do episódio 2, a gente vai ter um foco maior agora em contar um pouquinho da história de cada um desses personagens e que eles são e por que a gente tem que se importar com esses personagens. Isso eu acho muito legal, isso eu acho muito interessante, um caminho muito legal que eles estão fazendo, seguindo por esse caminho, sabe? Eu acho muito legal e tem um potencial muito grande de sair muitas boas histórias e histórias muito legais, sabe? Eu acho que esse é realmente o grande ponto da história, que a história pode ser algo diferente e ser algo que faça as pessoas se apaixonarem por aquele mundo e por aqueles personagens. Essa é uma dinâmica que me chama muita atenção e é uma coisa que eu acho que se continuar bem feito, se continuar no mesmo ritmo desse segundo episódio, pode ser algo excelente, algo espetacular e muito bom. Mostra também, esse episódio também mostra um pouquinho como a relação da noiva com o Eric Frankenstein, com o monstro, e mostra que realmente, cara, os dois não dão bem juntos. A noiva odeia ele e ele é totalmente apaixonado, loucamente apaixonado por ela, sabe? É muito uma relação de amor e ódio ao mesmo tempo, na mesma proporção, sabe? É muito legal. E tem um easter egg nessa cena de transição, com o passar das eras, que a gente vê ali nos anos 60, o Salsicha do Scooby-Doo aparecendo ali, sendo um easter egg pequeno, mas é o Salsicha do Scooby-Doo. Eu só fui ver depois, eu reassisti que eu vi, né? Eu vi na internet o pessoal comentando, eu fui lá e realmente é isso, tá lá mesmo. E a gente pensar, pô, por que o Salsicha do Scooby-Doo ia aparecer aqui? Porque o James Gunn, né, o chefe aqui, o grande criador, o cara mente da DC, ele escreveu os filmes do Scooby-Doo do começo dos anos 2000, então ele deixou esse pequeno easter egg, não é algo que modifica a história nem nada, mas é um easter egg petitinho ali, que deixa o coração do pessoal um pouco mais acalmado, e é o Salsicha fumando né? A gente já tem essa especulação há muito tempo do Salsicha, e ele colocou isso aqui, eu acho que isso ficou bem legal, sabe? Eu gostei bastante. Como eu disse anteriormente, eu gosto muito dessa ideia de não fazer um episódio inteiro de flashback, ter esse trabalho de o episódio ele vai mesclando com o flashback. Então você tem um flashback, aí você tem um episódio. Você tem um pouco do flashback, um pouquinho da história. E o flashback ele vai contando um pouquinho, juntando um pouquinho com a história do que está acontecendo no episódio. Isso eu acho bem legal, eu acho que é algo muito interessante, sabe? Eu acho que se continuar nesse mesmo ritmo, acho que pode sair algo muito legal. E, cara, é esse ritmo aqui, esse segundo episódio, pra mim, é realmente onde que a série, ela pega no breu. O primeiro não é tão bom, é um bom episódio, mas é mais de introdução. Esse aqui é realmente o que a série quer fazer, o que ela quer contar. E se seguir por esse caminho, eu acho que a série tem tudo pra ser muito boa mesmo. Gostei demais desse segundo episódio. E esse segundo episódio, ele também mostra uma coisa que é aquilo. Em relação à trilha sonora, o James Gunn, ele talvez seja o melhor cara de filme de quadrinhos, assim, a mesclar a trilha sonora com o que está acontecendo ali na cena e fazer todo sentido. Na minha visão, ele é o melhor cara de fazer isso, e aqui não é diferente. Por enquanto, na série, ele não errou de colocar uma música que conta um pouquinho do que está acontecendo ali na história e tem bastante relação e ajuda a trabalhar o ritmo ali do que está acontecendo naquele certo momento. E o que está mais me chamando a atenção, que eu estou mais gostando, o estilo de animação aqui, que ele é espetacular, que ele é muito bom. Esse estilo de animação, eu acho ele sensacional, e eu já tinha elogiado muito, principalmente na cena de batalha no episódio anterior lá do Fósforo contra o Flag. Aqui nesse segundo episódio, a cena de batalha, todos os cenários são muito lindos, sabe? Cenário meio Frankenstein, Drácula, Castlevania, eu acho que ficou muito legal e conversa muito com o resto da série e com esse lugar que eles estão no mundo, sabe? Eu acho muito boa, e eu acho que é muito, porra, cara,
funciona demais. E o que mais me chama atenção é a direção de arte dessa série, que ela é muito boa, cara. Esses 2 primeiros episódios foram muito bons, episódios que, porra, cara, me anima demais assistir mais. Eu tô muito animado, quero muito ver o que eles vão fazer nos episódios seguintes, mas eu tô muito animado pra também conhecer um pouquinho da história de cada um desses personagens e quem eles são e por que eles estão onde eles estão, sabe? Muito bom, gostei demais do que eles fizeram aqui, episódio muito bom, eu dou uma nota 8.5 para esse episódio, um episódio muito bom. O primeiro episódio eu dei uma nota 7, esse aqui eu acho que sobe um nível absurdamente alto, e pelo que estão falando aí nas redes sociais, os próximos episódios vão subindo o nível cada vez mais. Então, um episódio muito bom, nota 8.5. E aí, galera, o que vocês acharam desse segundo episódio de Creature Commandos? Vocês gostaram desse segundo episódio? Qual que vocês gostaram mais, o primeiro ou o segundo? Deixe aqui nos comentários. Vou ter análise de todos os episódios de Creature Commandos. Eu dividi esse aqui porque senão ia ficar um vídeo muito grande, mas a partir da semana que vem vai sair um episódio por semana. Na sexta-feira vai ter todo dia, toda sexta-feira vai ter análise dos episódios aqui, todas as análises, vendo referências, vendo tudo, contando um pouquinho da história e o que pode ser que eles trabalhem mais pra frente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar a notificação também para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Deixar um like no vídeo também se vocês gostaram da análise que eu fiz do episódio. Então, muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo. Até a próxima e tchau!